investir, será que em 2026 é melhor você ir para o mercado financeiro ou para o mercado imobiliário? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Mais uma vez, eu quero agradecer a tua participação, a vocês que estão aqui, que estão me acompanhando, e dizer que o nosso podcast Oi, Pessoal, com Sara de Souza é um encontro sobre o mercado imobiliário, onde nós vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre tendências, sobre imóveis, casais que se constituíram dentro do mercado imobiliário. Vamos falar sobre posicionamento, imagem, amizades, onde investir. Será que em 2026 é melhor você ir para o mercado financeiro ou para o mercado imobiliário? Eu conto com você para que esse momento, esse episódio, na verdade, essa temporada, seja tão grandiosa quanto foi a primeira. E é claro que para esse momento tão especial, eu estou convidando uma pessoa que faz parte da minha vida, um profissional que eu tenho profunda admiração. E hoje nós não vamos entrar no embate. Ele não vai só defender aqui mercado financeiro, ele vai mostrar que também a gente tem que investir no mercado imobiliário. Por que não? Investe um pouco aqui, um pouco ali, afinal de contas, você não vai colocar todos os seus ovos dentro do mesmo cesto. Então, para esse momento muito especial, para compor o nosso time desse podcast, Oi, Pessoal, com Sara de Souza, eu convido e recebo hoje aqui Márcio Carneiro, uma salva de palmas. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o tema é muito importante. Claro que as pessoas sempre têm esse embate de investimento ou imóveis, isso ou aquilo, né? Mas a gente está aqui para desmistificar isso e deixar claro que as pessoas precisam ter um pouquinho de cada coisa, né? Verdade. E, pessoal, da onde que eu conheci o Márcio? O Márcio Carneiro, uma vez eu até brinquei dizendo que era a minha versão feminina, lembra? Que a Não, gente... masculina, É desculpa. masculina. Porque a gente, na verdade, a gente se conectou da primeira vez, né? E o Márcio, a primeira vez que a gente se conheceu, nossa, na época, enfim, foi bem divertido, foi num final de semana. O Márcio me chamou para fazer um curso. E ele Verdade. começou a falar do curso, não sei o quê. E na segunda-feira ele me ligou, Sara, tu vai fazer o curso? Eu falei, vou. Mas tu sabe sobre o que é? Eu falei, não, mas tu não tá me chamando? E eu gostei de ti. Eu falei, vamos fazer. E daí pra frente a gente tá assim, sempre buscando fazer algum trabalho juntos, mas eu quero que você fale do seu trabalho, como foi assim, teu processo de carreira, como foi que você chegou hoje a ser esse assessor de investimento, né? Um mentor sobre investimentos financeiros. Obrigado. Na verdade, eu venho da área de administração, né? E sempre gostei do mercado financeiro. Mas acho que para a maioria das pessoas, assim como para mim, era algo muito distante, era algo muito difícil de ter acesso, informação e principalmente, né, ter proximidade com isso, né, ter facilidade com isso. Mas depois de algum tempo, né, já trabalhando, empreendendo, e óbvio, como todo brasileiro, empreendendo, né, na raça, no empirismo, e acabou que eu cheguei a ter 2, 3 empresas e alguns funcionários. E aquilo já me trazia muito estresse, muito trabalho e pouco dinheiro, claro. Então, com o tempo Tem que eu... ter coragem, né? Não, para ser empreendedor no Brasil, no né? Brasil. Ainda mais no norte do país, a gente precisa realmente se reinventar o tempo todo, né? E naquele momento eu já estava realmente pensando, né? Próximo dos 35 anos, né? Como é que eu... 35 anos, Na época que eu entrei na XP, né? As Barba Branca não deixam mais mentir. Mas eu via uma possibilidade de me aposentar, né? Então eu queria entender como eu faria aquilo, né? Empreendendo, e obviamente que quando você empreende, você pensa em crescer, e de repente você vai fazer a sucessão desses negócios, né? Mas naquele momento, era ali meados de 2015, 2016, eu conheci a XP Investimentos. E eu tinha um pedacinho de dinheiro que, né, automaticamente a gente acha que é muito, mas quando a gente começa a entender um pouco mais de mercado, a gente percebe que qualquer início é bom, mas às vezes você nunca vai chegar naquele patamar que você realmente espera se você não tiver disciplina e dedicação. E aí eu realmente comecei a estudar
E cada vez que eu estudava mais eu me interessava, mais eu gostava. E quando eu conversava com pessoas como você, pessoas altamente inteligentes, pessoas muito bem sucedidas, mesmo médicos, advogados, engenheiros, e essas pessoas não tinham a menor ideia daquilo que eu falava. E aí eu percebi, cara, aqui tem um gap, aqui tem uma brecha para trabalhar com algo muito legal, que eu gosto muito, tem tudo a ver com a minha área, né? Eu gosto muito de matemática, de finanças, de números, né? Eu tenho uma facilidade até para decorar números. Legal. Então isso me fez gostar de trabalhar com isso. E quanto mais eu, né, entendia, eu falei, cara, eu tenho que migrar para isso, para essa profissão. E fui fazendo isso aos poucos até que eu decidi realmente virar assessor de investimentos. E aí, quando eu procurei um escritório da XP, foi muito fácil, vamos dizer assim, entrar. O difícil foi se permanecer lá, né? Muita gente passa por esse mercado, Como você tenta, né? conheceu a XP? Foi fazer prova? Como é que Nada, foi? na verdade foi um comercial, que naquela época só passava em TV a cabo, né? Então já era algo muito restrito. E aí eu vi o Luciano Huck fazendo a propaganda. Eita, E aí eu falei, não, o Luciano Huck tá fazendo a propaganda, essa empresa deve ser alguma coisa, né? Ela tem que ter dinheiro pelo menos pra pagar esse cara. para pagar, né? E aí eu fui pesquisar. E aí realmente eu já tinha, como eu falei, uma certa interesse sobre o mercado financeiro e entendi o que era corretora, o que era banco, seguradora, essa noção eu já tinha. E aí foi como eu disse, eu tinha uma ideia de mercado e toda vez que eu aprendi algo novo, porque é muito recente isso no Brasil, né? É. Sair da poupança, ainda tem gente que guarda dinheiro na Sim. poupança, infelizmente. Mais de 1 bi de reais ainda sobre, na Previdência todos os meses. Então, ainda assim, a gente precisa realmente educar as pessoas. Então, conforme eu ia me educando, né, e conhecendo mais do mercado financeiro, eu via que realmente a gente fazia coisas muito erradas. Então, principalmente aquela pessoa que ganha muito dinheiro, né, ela não necessariamente sabe lidar com esse dinheiro, né? Ela pode ser um médico, ela pode ser um funcionário público, né, e não ter nenhuma habilidade com finanças, com os números, né? Então, é por isso que normalmente precisa de um contador, de um administrador ou de um assessor de investimentos. Então, foi ali que eu vi um gap também de profissão, né? Eu sempre conheci muitas pessoas do mercado financeiro e eu olhava para aquelas pessoas e dizia, cara, esse cara é bem-sucedido, trabalha com o que gosta e normalmente ele é muito mais inteligente que a média do mercado, né? E eu pensei assim, cara, eu nunca fui um mediano. Então, se eu ficar na média com essa galera, eu já estou num nível muito alto. E é aquele negócio, né? Eu sempre gosto de falar essa frase, né? Você prefere ser o mais rápido entre os lentos ou você prefere ser o mais lento entre os rápidos? Eu vou ficar com a segunda opção. Eu também fiquei com a segunda opção. E graças a Deus não sou o mais lento dentre os rápidos. Estou lá no meio, virei sócio da operação, que era a Ação Brasil na época. Fui 7 anos, né, do escritório que já tinha 8, então foram 15 anos de história do escritório da Ação Brasil. E nesse ano, agora de 2026, em janeiro, a gente fez uma fusão com a Blue 3 Investimentos, que é a maior operação hoje da XP, né? Eles não tinham abertura no norte, então vieram para fazer essa fusão com a Ação Brasil e, obviamente, agora a gente expandiu de forma gigantesca, né? Não só de serviços, braços, inteligência e, principalmente, estrutura, né? Tudo aquilo que a gente tinha dentro da XP ou de parceiros, hoje eu tenho dentro de casa com a Blue 3. Então, eu tenho ali, basicamente, 800 colaboradores, né? Sendo que uns 400 apenas são assessores e os outros 400 são back-office, área de research, área de análise, educacional. São quantos assessores? 400. 400 assessores no Brasil todo. Só que em Belém hoje a gente estamos com 21. Né? Mas a Ação Brasil tinha 42, a gente deu uma enxugada, ficamos aqueles que realmente são produtivos, aquelas pessoas que tinham uma base de carteira legal, e a gente realmente focou naquele business que é o core business da gente, né? Que é ajudar as pessoas a investir melhor com qualidade. Não adianta eu ter 1.000 clientes e não conseguir atender essas pessoas, né? Então, hoje eu tenho uma base muito restrita de clientes, obviamente, mas a gente consegue dar um atendimento realmente especial para quem tem esse padrão, né, de investimento, de construir patrimônio, de solidez, de segurança. Então, eu acho que essa forma de ajudar as pessoas foi me moldando também. Então, eu sempre falo, ganhei muito dinheiro, graças a Deus, na XP, mas o que eu mais ganhei lá foi conhecimento. Não adianta de nada você ter 1 milhão e não saber usar, né? Então, hoje, se eu tiver 10, 20, 100 milhões, eu sei o que fazer com ele. Então, talvez há 7, 8 anos atrás, eu poderia até ganhar 1 milhão, mas não saberia o que fazer. Isso é uma realidade, Márcio,
E por isso que eu acredito muito no papel da educação. Exato. Eu não acredito numa educação ortodoxa, sabe, engessada, mas uma educação que venha trabalhar o perfil do nosso aluno. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma assessoria de investimento financeiro ou uma assessoria de um mercado imobiliário para o médico e usar as mesmas ferramentas para um advogado, né? Para um contador, para um engenheiro. Então, para te ver a importância do papel da educação. E tu falando dessa forma, eu passo, na verdade, um filme, uma retrospectiva de ver o teu amadurecimento, o teu crescimento. E a gente, na verdade, a gente sempre teve junto, sempre brincando, momentos bem extrovertidos, mas a gente sempre sentou para falar sobre negócios, né? Evoluir, E né? evoluir. Como pessoa, né? Como profissional, isso a Isso é gente. muito legal. É por isso que eu acho que a gente se conectou, né? É, Porque a e gente, além foi de ser expansivo, gostar de conversar, gostar de falar, a gente também tem sempre esse tá pensando, vamos como fazer. eu posso ir para o próximo nível, como eu posso ir para o próximo nível, é Isso é isso. muito legal. E assim, eu comecei a fazer investimento, daí você vê também que a gente não tem essa educação financeira, né? Isso, na verdade, é para poucos. E engraçado é que eu comecei a fazer investimento financeiro depois de um encontro que a gente teve ainda na universidade, né? Eu lembro que eu te tirei da poupança. Tati. Não, e pior, que eu lembro que foi um aluno que ficava, o Cássio, né? Ah, O sim, tem Cássio, essa história pastora, legal. a gente precisa fazer um curso de investimento, ele falando de investimento, e eu, como professora de administração, o menino já falar de investimento e eu não fazia investimento. E aí eu te chamei, né, para fazer essa palestra, nesse encontro lá na universidade. Foi muito legal, muito esclarecedor. E a partir desse momento, eu comecei, porque assim, eu fiquei com vergonha. Porque quando começou a falar, gente, não se aplica na poupança, não sei o que, eu falei, meu Deus, eu tô perdendo dinheiro. E Eu aí acho foi. que mais do que perder dinheiro, porque as pessoas estão vendo o dinheiro crescendo, né? Então elas Uhum. acham que está indo bem. Mas eu acho que é comparado ao quê, né? Que eu acho que é isso, então, inclusive, o nosso bate-papo hoje aqui, né? Como comparar É, essas coisas e medir o que é melhor, o é, que dá fruto, o que não dá, o que traz segurança, o que traz rentabilidade, né? é, Então eu acho que essa combinação é a chave do negócio, é né? verdade. E isso que foi bacana, porque, por exemplo, hoje chegar aqui num podcast que fala sobre mercado imobiliário, que fala sobre investimento, fala sobre clientes, fala sobre profissionais, fala sobre educação, mas são temas voltados para o mercado imobiliário. E aí, por exemplo, chegar hoje, trazer um assessor de investimentos. Concorrente. Meu Deus! Eu falei, é melhor trazer esse rapaz para o meu lado e a gente fazer essa parceria, porque isso também é uma questão de educação, né? E a Sim. gente já conversou tantas vezes sobre isso, e você sempre me dando uma consultoria, me dando um norte, para eu poder enxergar além daquilo que eu estou vendo aqui na minha frente, né? E e aí, dentro desse universo, por exemplo, do cenário que a gente vive hoje em 2026, essa é a pergunta-chave. Onde investir? Mercado financeiro ou mercado imobiliário? Hoje, o que que você pode trazer para gente? Eu acho que com certeza o mercado financeiro. Não, brincadeira, na verdade, corta. Ah, vamos lá. Não, eu acho que com certeza as pessoas precisam conhecer. Eu acho que antes de você decidir o que é melhor para você, você precisa conhecer as opções. E não é só conhecer as opções, não, tá? Ah, eu vou chegar no imóvel, vou saber quanto custa, qual é a valorização né, do metro quadrado ali, ou dos investimentos, qual é a taxa. Não, não é isso. Quando eu falo conhecer, é literalmente entender quais são as armas que existem na tua frente para você disputar aquela guerra. E a guerra é o quê? Construir patrimônio sólido, de forma que esse patrimônio consiga, de repente, no futuro, trazer uma rentabilidade que pague minhas contas, vamos dizer É. assim, né? O investimento, ele é algo que é muito factível e muito simples de ser feito, porque você pode começar com R$ 10, com R$ 100, com R$ 1.000, Que não é importa. outro mito muito forte, né? As pessoas Exato. acham que para começar a fazer um investimento financeiro, elas têm que ter acumulado um valor, né? Elas não sabem, na verdade, por onde começar. Mas isso, Sara, eu vou te falar, uma coisa que eu batalho muito. Eu acho que, assim como tu falou, a gente é muito entusiasta da educação, né? E aí, como a gente gosta da educação,
eu acho que o mercado financeiro, infelizmente, não só nas corretoras, mas também nos bancos, a gente é classificado pelaquilo que a gente realmente possui. Então, se você tem 10 mil, 50 mil, 100 mil, você vai ter o atendimento de acordo com aquilo que você tem de patrimônio. Então, normalmente, o mercado financeiro, ele parece para aquelas pessoas que têm muito mais dinheiro, porque é ali que você tem o serviço. Mas eu sempre falo, se você conhece um assessor de investimentos ou um escritório que seja responsivo e faça essa parte educacional, sim, você pode, né, gostar desse lugar, porque ali está sendo feito um trabalho educacional. Então, desde o início, quando eu comecei a trabalhar, eu entendia que, assim, cara, você pode não ter patrimônio sólido confirmado já hoje, mas eu vou sempre te ajudar com o caminho das pedras. Eu vou sempre Legal. fazer o teu planejamento, vou entender o teu momento de vida, vou dizer, olha, você tem que passar por aqui, por aqui, por aqui, até chegar aqui onde você quer. Mesmo que eu Legal. não possa ajudar. E aí eu posso passar ele para uma mesa digital ou para um assessor júnior, e aí isso a gente não deixa de atender o cliente, tá? Então, como você bem falou, não existe o mínimo para começar. Você precisa começar. E quando você começa, aí eu falei, a gente precisa entender quais são as ferramentas que você tem a seu dispor, né? Eu não consigo comprar um imóvel quando eu tenho, né, um pouco capital. Já com o investimento, eu consigo começar a guardar esse capital até ter a possibilidade de comprar um imóvel, né? Que aí a gente vai entrar nessa seara de qual é o melhor investimento para 2026, né? 2026, assim como 2025, como 2024, o melhor investimento sempre vai ser em você. E também guardar dinheiro para o futuro. Seja para comprar algo, seja para investir, ou seja para simplesmente. Gostei, viu? Quando ele falou o melhor investimento, eu fiquei tensa. O melhor investimento realmente é em É você. sempre em você. Porque é aquilo que a gente estava conversando. Quando você passa para o próximo nível, naturalmente você ganha mais, com menos esforço, e produzir mais é o que a gente importa. Porque normalmente o que acontece é isso. As pessoas normalmente me perguntam, Márcio, se eu te der 10 mil, 100 mil, quanto tu me paga? Né? Como se fosse eu que pagasse. As É. pessoas, né? E na verdade é o contrário. É eu que tenho que entender qual é a necessidade que você tem, quais são os seus objetivos financeiros. O principal que a gente sempre fala é a aposentadoria, né? Então eu tenho que entender quanto tu quer te aposentar, né? Com quanto eu ficaria feliz, Márcio? Quando eu receber X mil reais por mês, eu fico feliz e não preciso mais trabalhar. Ou melhor, eu posso trabalhar de forma muito mais à vontade, vamos dizer assim. Eu escolho o projeto, né? Eu sempre falo isso. Investir nada mais é do que ter poder de escolha. Né? Eu posso escolher estar aqui com você, eu posso escolher com quem eu quero trabalhar, eu posso escolher quando, onde e Ai, com isso quem. é algo Isso é sem. libertador, Nossa, né? não tem preço. Isso, eu sempre trago um exemplo que é da nossa embaixadora aqui da Blue 3, que é a Ana Paula Padrão, que era uma jornalista muito conhecida na Globo, né, durante muitos anos, e ela se aposentou muito jovem, né? Se aposentou, né? Porque ela não se aposentou na verdade. Ela simplesmente saiu do jornalismo, ela saiu ali da Globo, né? Mas isso ela só pôde fazer porque ela teve educação financeira e guardou dinheiro há muito tempo. E, inclusive, ela já falou em algumas, né, ocasiões de que ela só conseguiu guardar dinheiro e da forma correta porque ela sempre trabalhou no jornalismo e em algum momento ela teve acesso às Legal. informações do mercado financeiro. E ali ela começou a fazer o pezinho de meia. E tem outros exemplos, como o próprio Evaristo também, que saiu da Globo, a mesma coisa, e que não se aposentaram, eles passaram a se dedicar a novos projetos, Mas eu acho que é projetos isso que é pessoais. bacana. É isso que é Exato. bacana. É você, por exemplo, não vou dizer a minha idade, né? Mas assim, você saber que você evoluiu, porque nós evoluímos, Márcio. Muito. Porque a gente tá hoje gravando aqui, né, o nosso podcast, a gente pode sair, né? Você pode ter a opção de sair para tomar um café. Exato. Ontem, acho que foi ontem, eu fiz um trabalho e na saída eu fui tomar um café, sabe? Eu pensei, meu Deus, isso é libertador. Porque são coisas simples, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Já foi a época que a gente tinha que bater o ponto, ficar lá certo e fazer um trabalho, e muitas das vezes fazer um trabalho que você olhava, mas pra que isso? Ou então, para que esse relatório que ninguém vai ver? Para que isso aqui que não vai trazer retorno? Mas você tinha que cumprir uma carga. E volto a falar, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de acesso, está falando de educação, está falando sobre oportunidade de conhecer pessoas. Então, por exemplo, o podcast é um negócio que cresceu muito. Né? E eu comecei a buscar informação também, abrir o filtro para muita coisa com podcast. Daí
necessidade, por que não fazer um podcast sobre o mercado imobiliário? Mas a ideia é fazer assim, trazer pessoas reais, pessoas do nosso dia a dia, pessoas que são acessíveis, né? E aí até agora você veio falando sempre de conhecimento, entender o cliente, saber se o cliente já poupou ali aquele momento, não na poupança, mas ele já conseguiu, na verdade, acumular algum tipo de recurso para que ele possa pensar na compra de um imóvel, para que ele possa fazer, na verdade, outros tipos de investimento. E outra coisa bem legal, que quando eu comecei a fazer investimento, uma das coisas que a gente fez foi para uma reserva de emergência, né? E eu não gosto dessa palavra. Eu não tenho reserva de investimento, eu tenho reserva de presentes, sabe? Reservas futuras, reservas para realização de sonhos. E isso é muito bacana, mas na verdade é porque hoje a gente tem um outro olhar, né? Saiu daquela condição ali inicial de quem está galgando, quem está crescendo, né? E a gente tem, acho que essa pronúncia é pirâmide de Maslow, se eu não me engano o nome, que é justamente você atende ali as suas necessidades básicas de sobrevivência, né? Vem atividades ali de segurança, né? Reconhecimento, aí vem o ápice ali, a realização dos teus sonhos. Então, é muito legal você ver essa evolução. Eu fico muito feliz de te ver hoje, Márcio, falando assim com muita propriedade, muita segurança, muita tranquilidade. Tá em empresas, na verdade, vindo da XP para Blue 3, né? Na verdade, a XP ela é uma corretora e o Ah, nosso negócio ele não é voltado na XP. A gente usa a XP como plataforma. Mas entendi. sou sócio da Ação Brasil, era sócio da Ação Brasil, e hoje sou sócio da Blue 3. Com essa Legal. fusão, a gente só trocou de nome. Mas o escritório ele sempre foi independente, tanto é que o nome da nossa profissão é Agente Autônomo de Investimentos. Legal. Assessor de investimento é o que popularizou, né? Mas então Legal. a gente sempre trabalhou para o cliente. O mercado financeiro está sempre disponível aí através das corretoras. Então a gente sempre deixa claro, somos muito comprados com a XP, 15 anos de história com a XP, mas se um dia, por um acaso, ela deixar de ser a melhor corretora, a gente sempre vai procurar a melhor corretora para entregar para nossos clientes. Legal. Isso é bacana, né? Porque é como eu falo, um programa como esse, ele também tem um propósito de educar, Exato. né? E assim, até agora, como você está falando, você tem acesso, você precisa procurar um assessor, sabe? Dependendo do teu perfil, se for um assessor realmente competente, ele vai te direcionar para aquilo que possa te atender, né? E dentro desse universo, Márcio, mercado financeiro ou mercado imobiliário? Bom, vamos direto ao ponto, né? Então, o mercado financeiro, assim como o imobiliário, todos eles são bons, né? Como a gente sempre fala, qualquer mercado é bom. Se você vende água mineral, se você vende gás, se você vende qualquer coisa, você pode escalar isso, né, para uma big number, né? Virar uma empresa de capital aberto na bolsa, por exemplo. Mas eu sempre falo que existem momentos, né? Como a gente falou, talvez você esteja num momento onde você ainda está juntando sua reserva de emergência. E depois que você passa dessa torre de Maslow, que você falou que eu uso bastante, inclusive, nas minhas palestras, é exatamente sobre isso, que você começa a ter algumas camadas da sua necessidades supridas, e aí você começa a ter outras necessidades, né? E aí você entende que para acelerar esse crescimento de patrimônio que você já começou, você precisa de algumas alavancagens. Né? No mercado financeiro é possível, sim, mas é óbvio que a segurança também das pessoas de ter um imóvel, de ser palpável, né? De poder tocar naquilo e entender que está ali seguro, é muito legal também. Só que a gente tem que entender qual é o nosso objetivo principal, né? Então, por exemplo, talvez para você é muito importante ter a sua casa própria, porque você gosta de arrumar do seu jeito, você gosta de reformar a casa, decorar ela toda, então você quer modificar, você já achou o lugar que você quer morar, excelente, perfeito. Eu não indico que você faça isso no início da carreira, no início de um casamento, ou como um primeiro imóvel, porque muitas vezes você, né, vai morar naquele lugar, mas às vezes não era bem aquilo que você imaginava, né? Mas eu sempre digo, o teu primeiro imóvel, ele não é uma opção, ele é uma obrigação. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente está vendo hoje uma polarização gigante no mundo geopolítica, né? Então,
É óbvio que o Brasil sempre foi neutro nessas questões, mas caso alguma coisa reverbere ou até mesmo chegue até nós, a gente não sabe quanto é que vai ficar o preço do aluguel, não sabe como é que vai ficar as negociações. Então, para você ter a sua moradia garantida, o ideal é que você tenha o seu primeiro imóvel sempre como uma obrigação. Márcio, ok, já tenho meu primeiro imóvel e agora eu quero comprar o segundo imóvel, que é normalmente como as pessoas fazem, né? Comprei o meu primeiro imóvel, agora eu quero comprar um imóvel para alugar. Eu quero fazer os kitnets, né? Eu quero fazer os estúdios, agora estão muito em voga, né? E eu sempre digo, é importante sim ter essas alavancagens, porque quando a gente fala de imóveis, você pode comprar um imóvel no leilão, tu pode comprar um imóvel na planta, tu pode simplesmente comprar um imóvel que está com uma necessidade urgente de ser vendido e está com preço baixinho. Então você vai lá e compra, e você tem essa alavancagem muito rápida. No mercado financeiro, apesar de que as pessoas só falam daquilo que sobe e desce, né, muito forte, a gente costuma dizer que é chato investir. Porque se for divertido ou emocionante, tá errado. Então tem que ser chato. É aquele negocinho certo todos os meses, vai pingando, tu vai poupando, vai pingando, tu vai poupando. Em algum momento, você tem esse montante maior do que você esperava e você pega uma parte disso e reinveste naquilo que você acha que Legal. pode dar uma alavancagem. Seja ações, Bitcoin, imóveis, negócios. Só que você tem que entender qual é a estrutura do teu patrimônio. E aí, como você falou, nunca coloque todos os ovos na única cesta. Isso aí é uma. Olha, esse é um ditado popular dos antigos, mas tem muita sabedoria. Isso, porque tem uma questão da proporcionalidade. As pessoas às vezes não entendem isso. Eu faço muito planejamento financeiro, né, e a gente entende que as pessoas que têm mais patrimônio, normalmente a maior parte desse patrimônio está imobilizado. Seja em casa, seja em fazenda, carro, jet ski, lancha, né? Então, as pessoas elas compram coisas, né? Só que, já dizia Warren Buffett, né? Antes de comprar coisas, compre ativos, né? É, Então, quando você compra ativos, os ativos pagam as coisas. Quando você compra coisas, as coisas desvalorizam, né? Então, entender esse processo e saber quando é o momento de laçar a mão, por exemplo, de algo que você sabe que vai ter depreciação, mas aquilo não vai ser oneroso para você, aquilo não vai dilapidar o teu patrimônio, tudo ok. Eu sempre legal. falo que nesse planejamento que a gente faz de vida, você consegue tanto entender se o teu planejamento que está na sua cabeça funciona para realmente do seu futuro, assim como você pode entender que, cara, eu estou me esforçando mais do que eu preciso. Talvez agora eu já tô num patamar profissional do qual eu consigo não só me sustentar, criar patrimônio, mas eu ainda consigo também diminuir a carga de trabalho. Márcio, eu trabalhava, como você falou, pode ter no ponto, 8 horas por dia. Putz, se eu consigo trabalhar 6 horas, ou 4 horas, ou 3 vezes na semana, né? É, Então, essa possibilidade de escolha que eu, né, comentei, eu acho que é o principal. Porque quando você tem essa proporcionalidade de saber quanto do teu patrimônio está investido, quanto está imobilizado e quanto você tem disponível para uma emergência ou até uma oportunidade, porque existem as duas caixinhas, né? Reserva de emergência e reserva de oportunidade. legal. Emergência é emergência, é aquilo que você fala do teu custo mensal de vida. A reserva de oportunidade é o que eu falei. Pode ser que, né, esteja um amigo vendendo um carro com necessidade urgente, ou de repente o teu vizinho está se separando, quer vender a casa. Então, às vezes aparecem essas oportunidades. Quando É, você tem dinheiro, você pode se aproveitar dessas oportunidades. Márcio, e assim, é realmente uma aula esse momento, porque eu estou vendo o investimento como algo muito mais fácil, muito mais acessível. E outra coisa que eu achei muito legal que tu falaste é a questão do teu primeiro imóvel, é obrigação. Isso. Né? Você tem que ter. E hoje, na verdade, no mercado imobiliário, o mercado de Belém, né, que está numa ascensão, é muito importante a gente também ver as possibilidades, né? Como você falou, o mercado imobiliário é muito extenso. Você tem a oportunidade de comprar imóvel no leilão, você tem uma oportunidade, de repente, daquela pessoa que precisa se desfazer do imóvel, precisa gerar recursos com o patrimônio dele, está se desfazendo para poder, enfim, reinvestir. Outro detalhe também, procurar um profissional, né? Qual é a referência do teu corretor? Qual é a referência do teu assessor de investimentos? Porque, por exemplo, será que esse teu corretor, ele entende sobre investimentos? Ele entende sobre rentabilidade? Ele sabe ele sabe, na verdade, quanto custa o teu dinheiro? Né? De onde vem? Por exemplo, às vezes tem cliente que chega, Márcio, e diz assim, Sara, não quero ter dívida, eu quero pagar logo à vista, mas eu digo, mas só vai.
concentrar seu capital todo aqui, mas por quê? O imóvel vai ser entregue daqui 3, 4 anos. Quer dizer, com uma taxa de correção que está dando aí, ano passado deu acho que 6,5, se eu não me engano, ao ano. Contra uma Selic de 14, já teve em 15. E aí, ou seja, a gente não está preocupado ali só em fechar o negócio. A gente quer fechar o negócio, mas a gente quer que o cliente entenda que ele está muito bem assessorado. Então, vamos fazer o seguinte, fecha assim, invista aqui, pegue o seu consultor, se não tem, então, olha, então não retire seu dinheiro da aplicação agora, né, dessa forma. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar. Se de repente, por exemplo, na pandemia, teve assim um reajuste que chegou a 14%, se eu não, acho que foi 14% ao ano. Enquanto a Selic estava em 2. Pronto. Então, naquele momento, a gente Houve um tinha descasamento. que, na verdade, tentar quitar para baixar, porque estava perdendo, né? E assim, então, qual é o cenário atual? Vamos avaliar, né? Da onde está vindo o teu recurso, de repente? Então, assim, tudo isso é muito importante, né? Você entender quanto custa o recurso do teu cliente, quanto vale o dinheiro do teu cliente, da onde está vindo esse dinheiro, se ele é um profissional liberal, se ele é um funcionário público, se é o primeiro imóvel, se não é, né? Qual é a visão dele para os próximos 5 anos, qual é a perspectiva dele para os próximos 10 anos. E isso é legal. E aí, Márcia, eu quero te perguntar, hoje, por exemplo, para quem quiser ter acesso a essa informação, já está trabalhando algum tipo de mentoria, curso, como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação? Eu acho que o primeiro ponto é você se inscrever e curtir esse podcast Por favor! e começar a seguir, né? E acompanhar Já esse gostei. bate-papo. Eu acho que já é um grande passo. Mas, assim, a gente também sempre está fazendo palestras, cursos, né? Inclusive, eu estou preparando uma coisinha aí com uma amiga muito especial. Ah, quem será? E qual o tema, Márcio, desse... Exatamente isso. Investimentos ou imóveis, né? Porque sempre existiu essa dúvida muito grande na cabeça das pessoas. E eu acho que desmistificar isso e mostrar como a pessoa faz exatamente esses investimentos, seja no imóvel de flipagem, seja no imóvel de leilão, seja construindo para vender, seja comprando na planta, como tu falou, cada uma dessas modalidades, ela tem uma estratégia necessária, ela tem um prazo necessário e principalmente um investimento necessário. Como tu falou, pode ser o inicial, mas ele pode também necessariamente precisar ser quitado em algum momento para poder não ter prejuízo no investimento. Assim como você faz realmente também investimentos de mais volatilidade, vamos dizer, no mercado financeiro. Então, você precisa ter essa capacidade de não só proporcionar os teus negócios, mas também entender como é que tu vai fazer cada uma dessas aplicações. Então, por isso, a gente está preparando aí, se não, né, nesse semestre ainda, provavelmente, a gente deve fazer um evento mostrando todas essas modalidades e como você se beneficia delas e como você usa os investimentos nesse processo. Porque as pessoas acham que é ou uma coisa ou outra. Não, E não não pode, é né? isso. Tem que ter E assim, a gente tem que soltar alguma coisa. Pessoal, é um encontro, na verdade, com profissionais, né? E eu sei, pela convivência, que o Márcio recebe muito, né, Márcio? Será que eu invisto aqui, compro imóvel? E é assim, o nosso cliente também. Ele sempre pergunta, mas Sara, eu vou investir aqui, eu vou comprar imóvel, como é que eu faço? Então a gente vai, na verdade, estamos organizando já um encontro muito especial, onde a gente possa ter um bate-papo desse e falar de uma forma muito clara como é que a gente pode estar orientando esse nosso cliente, que na verdade é o mesmo cliente, né, Exato, Márcio? porque é o cara que constrói patrimônio, né? É a pessoa que está interessada em ser bem-sucedida lá no futuro. E independente se seja investimentos ou imóveis, eu acho que o principal desse encontro é, primeiramente, entender esse universo, saber quais são os gaps e aonde você pode se encaixar, mas também fazer um network com a qualidade de pessoas que vão estar lá, né? Sim, Sem falar que a gente sim. escolheu um lugar legal, com umas bebidinhas boas, né? Uns vinhos especiais. É... Já para o nosso amigo aí, o João Medeiros. Por favor, meu amigo, leve uns vinhos bons, a gente gosta. Não, somos também muito bem assessorados, Sim, né? graças a Deus. E, Márcio, e independente desse evento, como é que faz para ter acesso a você, às suas mentorias, né? Esse bate-papo, porque eu vejo, assim, que cada um na sua expertise, né? Eu lembro que, assim, eu ligo para fazer, nem tanto mais para ti, mas para o Cássio também, que é aquele aluno que, na verdade, lá atrás ficou insistindo para eu levar um consultor de investimentos, aí depois pediu para fazer a ponte para fazer um estágio, e hoje tá aí, eu tô tão orgulhosa Olha, uma dele. história legal para comentar, né? Porque para ter Uhum. acesso a mim, primeiramente, é muito simples, óbvio. A gente pode entrar nas redes sociais hoje em dia, Márcio.carneiro_.
no meu Instagram. E você pode, né, falar comigo, que eu respondo todo mundo, claro, né? Mas é legal tocar nessa história que o Cássio é uma pessoa que era um aluno seu, que estimulou, eu nem sabia que ele que tinha tido essa ideia. Pensei que era Foi! sua, né? Não, Mas foi que legal que ele. ele já estava nesse pegada. E o Cássio é um case, assim, que, graças a Deus, a gente se deu Graças a muito bem. Deus Mas tu não foi. tá entendendo quantas pessoas já tentaram me roubar ele. Ah, porque além de tudo, moleque, gente boa, Muito né? jovem, né? Na época eu acho que ele tinha em torno de 18 a 19 Não, anos. pior, Márcio, já passaram anos isso, né? E Sim, pra mim, tipo, eu olho pra ele e ainda olho com aquele menino. não, um Ele dia desse casou já, né? casou recentemente, eu fui no casamento. E outra, se tu olhar as fotos dele quando ele entrou no escritório e agora, Ai, nossa, rapaz, é um gente, outro que menino. Cresceu, orgulho! engordou, ficou fortinho, Pegou o pegou um corpo. corpo, né, de homem. Aí eu falei pra ele, cara, que bom, eu gosto muito de ver essa evolução do Cássio. Muitas pessoas trabalharam comigo, inclusive ele pegou um chá de cadeira de quase 6 meses. Exatamente por conta disso, né? Naquela conversa que a gente teve na UNAMA, eu me interessei muito por ele, pela, né, praticidade que o rapaz é muito bom, mas principalmente porque você deu a chancela, né? Você, minha amiga, obviamente que eu jamais iria, né, falar qualquer coisa a E eu mais. jamais ia indicar uma pessoa que eu não tivesse Isso, certeza que exato. tinha futuro. Exato. E você falou que ele era muito dedicado, né? E legal. E foi exatamente isso. Ele foi muito resiliente. Eu acho que essa é a grande capacidade da nossa profissão, é ser resiliente, é ouvir não, é bater na porta e continuar recebendo não e continuar com o sorriso no rosto e entender que o teu trabalho ele é muito importante, mesmo que as pessoas não saibam. É Então, às verdade. vezes, isso foi primordial. Ele passou por esse processo de esperar todo mundo que estava na época trabalhando comigo não dar certo para poder eu chamar ele. Legal, E quando eu chamei ele, foi rápido, assim, vamos dizer, né? A Blue 3 é legal. um espaço gigantesco, a gente tem muito, muito para crescer. A gente trouxe serviços e plataformas que não existem no norte do país. A Blue 3 é uma empresa com mais de 50 bilhões de custódia, em bi, tá? Então é mi, Registrei, Bi. tá? Então, olha só. Então, a capacidade de absorver mercados, de trazer pessoas boas, profissionais literalmente bem capacitados para o norte do país, para fazer esse planejamento financeiro, essa construção de patrimônio. Nossa, e agora a gente está realmente com, vamos dizer assim, a gente acabou de colocar um homem de ferro, as chaves entrou para Legal, a nossa operação. legal, E a gente legal. tem realmente, assim, muito crescimento pela frente. E aí, como eu sempre falo com o Cássio também, eu acho que o nosso objetivo agora é exatamente trazer mais gente para o time, para que a gente continue crescendo. Então, se você aí está estudando, se você gosta de investimentos, se você é filho de alguém que já, né, quer te encaminhar, peça para levar a Nação Brasil. Inclusive, a gente fez recentemente o curso Quero Ser um Investidor, não só para crianças de 8 a 12 anos, mas também de Eita, 12 a 16 anos, que são os que adolescentes que já legal! querem investir, É já que, querem na abrir verdade, é uma conta. nova geração, eu já percebo Não, com muito isso. certeza. A gente tem os clientes hoje comprando imóvel, fazendo investimento e falam muito, né? Mas olha, Sara, eu tô com dinheiro aplicado aqui, eu posso fazer dessa forma, tá rentabilizando assim, mas quanto é que eu vou ganhar? E são, assim, pessoas, profissionais, tipo, de 20 a 25 anos, que sabem muito. Então, assim, daí a necessidade da gente sempre estar estudando. E, assim, já vamos nos encaminhando para o finalzinho desse primeiro episódio da nossa segunda temporada do podcast Oi, Pessoal, com Sara de Souza. Falamos sobre um pouquinho da nossa trajetória, falamos sobre educação financeira, falamos sobre mercado imobiliário, buscamos entender onde é melhor para investir, entendemos que você tem que ter uma estratégia e fazer investimento. O primeiro investimento é em você, né? O primeiro imóvel é uma obrigação, mas saber investir o seu recurso financeiro, o seu tempo, a sua vida de forma inteligente, né, em locais apropriados. E aí, Márcia, eu vou pedir para você deixar um recadinho, né, para quem está pensando, o que eu faço com o meu capital, né? Como é que eu posso me organizar? Que dica tu dá para os nossos convidados, para os nossos telespectadores, para os nossos, as pessoas que realmente apoiam o nosso podcast? Legal. Eu acho que como eu pautei toda a nossa conversa sempre no conhecimento, eu acho que agora, para quem já tem patrimônio, já tem um capital, ou tem um fluxo alto, né, de capital de patrimônio, o importante é, como eu disse, entender agora o interno. O que que é importante para você, né? Eu prefiro mais segurança ou eu prefiro mais rentabilidade? Eu quero me alavancar um pouco mais ou eu quero ter mais segurança de quanto eu vou ganhar?
Então, tudo é uma Legal. questão de você se autoconhecer. E aí você vai delegando isso aos poucos para algumas, né, algumas atividades. E como eu disse, existem os investimentos, existem os negócios, existem os imóveis, né? Então, e todos eles, né, são rentáveis quando feito com diligência e com acompanhamento profissional. Então, Legal. todos nós podemos investir, todos nós podemos, independente do valor, do volume, eu sempre deixo claro isso. Normalmente, uma conta básica, se você, na sua trajetória profissional, guarda 10% mais ou menos do que você ganha, teoricamente você se aposenta com essa média em mais ou menos uns 27, 28 anos. Se por um acaso você guarda 20%, isso cai para uns 22, 23 anos. E se você guarda 30%, isso pode cair até para 17 anos. Então imagina que a capacidade de você poder poupar é o que te dá cada vez mais posição de escolha. Então, se eu tenho um Legal. recado para deixar para as pessoas hoje, é exatamente aquilo que Legal. há 7 anos atrás eu não tinha a menor ideia de como eu ia me aposentar e hoje eu tenho data e horário. Legal. Márcio, muito obrigada pela sua participação. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito, que eu torço cada vez mais para o seu sucesso. Ver você brilhar me deixa muito feliz. É recíproco. E, pessoal, muito obrigada. Eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento nesse momento tão especial, onde nós estamos iniciando a segunda temporada do nosso podcast Oi, Pessoal, com Sara de Souza. E é claro que eu termino aqui deixando o meu sucesso, saúde, que Deus nos abençoe. Muito obrigada.